Irmãos queridos, é uma alegria para mim estar aqui, um privilégio, porque expor a palavra para bastante gente, de perto e de longe, é uma honra, não é? Expor a palavra sempre é bom. Expor a palavra para vários do povo de Deus é mais animador e mais honroso ainda. Então, minha alegria, queria agradecer a organização, a igreja aqui em Recife, né? O conselho, os pastores, por abrirem as portas para a gente fazer um evento desse porte, com gente vindo de lugares diferentes. Então, isso é muito bom. E tem uma coisa que o pastor Augusto pediu que eu falasse nessa conferência, que eu vou amarrar hoje à noite, a minha segunda palestra, de alguma maneira com o que eu vou falar hoje de manhã. Ele pediu que eu falasse sobre um assunto que ainda eu acho bastante confuso e controverso. Você sabe, eu imagino, independente da igreja de onde você vem, que tem havido um interesse muito grande, principalmente por intermédio da internet, em conhecer mais a teologia reformada. Mas muitas vezes esse interesse pela teologia reformada vem gerando algum tipo de conflito, de dificuldade de concatenar coisas, de encaixar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo teológico para ilustrar para você como a gente às vezes tem essa dificuldade. Uma das coisas primeiras que uma pessoa que conhece a fé reformada aprende é aquilo que em teologia a gente chama de soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação, mais especificamente a aplicação que o Espírito Santo de Deus faz ao crente para remi-lo. Então, essa aplicação chamada de soteriologia é uma das coisas encantadoras para a gente que descobre, por exemplo, a doutrina da graça irresistível, como ela é comumente chamada. A ideia de que o Espírito Santo chama e convoca eficazmente, traz alguém das trevas para a luz. Então, o que eu quero dizer é que uma das coisas que encanta alguém que está descobrindo a fé reformada é a obra redentora do Espírito Santo. No entanto, muitos que descobrem essa fé ainda têm coisas que parecem que não batem com reformados em outras áreas, inclusive relacionado ao Espírito Santo. Tem muitos irmãos que são reformados na soteriologia, mas ainda não sabem onde ficar na pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Então não é interessante que, se eles gostassem de uma coisa dos reformados totalmente diferente de outra, haveria menos conflito, mas a verdade é que tem muita gente descobrindo e amando e se interessando pela teologia reformada, mas ainda criando certos atritos, porque ele quer sustentar uma soteriologia que vem de uma tradição e uma pneumatologia que vem de outra tradição, e na hora que você mistura, nem sempre o suco fica bom. Então é meu desejo, hoje pela manhã e à noite, falar um pouco sobre nosso entendimento da pneumatologia, em áreas que podem não ser controversas, mas eu acho que elas são úteis, elas são importantes para discernir algumas coisas. Tem havido um interesse muito grande pelo estudo do Espírito Santo, até em meios acadêmicos. Não é verdade que as pessoas não falem sobre o Espírito Santo de Deus. Existem livros publicados no exterior, mesmo no Brasil, existem pessoas pregando sobre isso, mas nem sempre a gente tem um direcionamento que encaixe. Então é meu desejo, e eu espero que Deus me abençoe nisso, oro por isso, para que haja um encaixe. Então eu quero fazer o seguinte: nesta manhã nós vamos falar sobre como é que a obra do Espírito Santo influencia nosso entendimento da missão de Cristo e da missão da igreja. E à noite a gente vai tratar de um outro assunto, que é uma contraparte. Eu explico à noite o que a gente vai falar. Mas, à medida que a gente estuda a missão da igreja à luz do entendimento do Espírito Santo, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Eu quero ler versos 1 a 8. É um texto conhecido, principalmente o verso 8. E depois vou orar a Deus mais uma vez, para que sejamos iluminados quanto a isso, quanto é o entendimento desse texto e a aplicabilidade dele para a nossa vida. Atos capítulo 1, vou ler os 8 primeiros versos. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é um desses livros que muitas vezes as pessoas querem manter um entendimento carismático dele. Eu acho importante nós estudarmos um pouquinho de Atos, porque Atos é um livro que narra o começo da história, o início da história da igreja neotestamentária, né? À medida em que há uma universalização da fé no Messias. Então é bom que a gente entenda o que está acontecendo em Atos, e eu quero hoje apresentar basicamente um argumento e mostrar esse argumento no decorrer da nossa exposição e explicar quais as implicações dessa ideia para o nosso entendimento, inclusive da obra do Espírito Santo, tá? Então, o que eu quero demonstrar aqui nessa manhã é simples. É simples, não é difícil, mas eu acho que é importante, e se nós solidificarmos esse conceito, ele vai corrigir alguns possíveis equívocos. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele funciona como um elo entre a missão de Cristo e a nossa missão. O Espírito Santo não tem como propósito substituir e fazer algo diferente do que Cristo fazia. Na verdade, ele vai promover continuidade entre o ministério de Cristo e aquilo que é feito na igreja apostólica. Eu quero mostrar aqui como o que está acontecendo no livro de Atos não é muito diferente do que é diferente em proporção, mas não em intenção daquilo que Cristo estava fazendo nos evangelhos. Existe um texto em Efésios capítulo 4 que diz que Jesus Cristo desceu, subiu aos céus e ele dá dons aos homens. E como esse texto cita o Salmo 68, que é um salmo de conquista, muitos teólogos usam esse texto de Efésios 4 para dizer que ali é uma narrativa de alguém que triunfou na batalha, e quando ele dá dons aos homens, ele está pegando os despojos, os espólios da vitória e distribuindo para vocês. Dando a vocês dádivas dele, de quem foi vitorioso sobre o inimigo, e agora está abençoando e enriquecendo a sua igreja. Então, a vitória que a gente vai ver narrada, principalmente perto do final, já no início do ministério de Jesus, mas perto do final do ministério terreno dele, narrada nos evangelhos, ela vai ser agora frutificada, a gente vai ver os efeitos dela no livro de Atos. Então, Atos é praticamente receber os espólios, os despojos da vitória de Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Ele está derramando das suas dádivas. E o que eu quero mostrar é que o Espírito faz isso. O Espírito é a principal dessas dádivas que vai fazer o elo entre aquilo que Cristo fez e o que Ele ordena que nós façamos como igreja. Então, a missão, repetindo, a missão da igreja está em continuidade com a missão de Cristo, e o Espírito é quem vai fazer essa conexão. Ele é quem nos conecta a Cristo e é o elo que vai promover essa missão da igreja. E eu quero dar 3 razões para isso. Eu já vou antecipar quais são as 3 razões, depois a gente vai exemplificá-las à medida que eu explico o texto. Eu quero mostrar que essa minha tese, que não é nem muito inovadora, mas eu estou defendendo que ela é importante, ela tem 3 razões no próprio texto e contexto que fundamentam. Uma primeira razão é literária. Eu vou mostrar para vocês que a gente precisa entender Atos como a continuidade do Evangelho de Lucas. E por que a gente precisa resgatar isso, que no decorrer da história foi esquecido, principalmente pelo povo leigo, aquele que está nos bancos da igreja.
Uma segunda razão é pneumatológica. Então a primeira é literária, tá? É o fato de entender Lucas Atos como um livro. Eu explico daqui a pouco melhor. Mas para você que está anotando, então eu vou apresentar 3 razões. A primeira é literária, a segunda é pneumatológica, é mostrar como a tarefa do Espírito, como o segundo consolador, o paráclito, né? A sua tarefa é continuar a obra de Cristo. Ele não vai fazer algo diferente, o seu papel é continuar a obra de Cristo. Por quê? Porque quando Cristo veio, Ele era o Emanuel, Deus conosco. Por isso que agora a gente tem Deus habitando em nós. Ele continua a presença divina entre o seu povo. Ele continua ensinando o que Cristo ensinou. Cristo inclusive falou, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. E Ele continua oferecendo testemunho acerca do Pai. Cristo veio para testemunhar quem era o Pai, e agora o Espírito vem testemunhar acerca desse Cristo, acerca do Deus triuno. Então essa ideia que eu estou dando de manter a presença divina, de ensinar e de oferecer testemunho, era o que Cristo fazia, e é o que o Espírito vai continuar fazendo. Não muda essencialmente. Então essa é a razão pneumatológica para a gente fazer uma conexão entre a obra de Cristo e aquilo que o Espírito faz no livro de Atos. E uma terceira razão, eu estou chamando de eclesiológica. Por quê? Porque diz respeito ao Espírito ser sempre o responsável por formar o corpo de Cristo, tanto o físico como o espiritual. Não é curioso que o corpo de Cristo, de acordo com a profecia, foi formada pelo Espírito. O Espírito viria sobre Maria e ela conceberia. Então ele forma o corpo físico de Cristo, e depois é quem ele forma o corpo espiritual de Cristo. Porque o propósito dele é tornar sempre o cabeça visível. E ele faz por intermédio do seu corpo. Então a gente vai falar sobre essas 3 coisas. Eu já estou antecipando para você sobre o que a gente vai falar, tá? A gente vai falar de como existe essa continuidade, e eu quero expor essas 3 razões. E por quê? Qual é o propósito da mensagem? O que eu quero estimular vocês a entenderem, a refletirem? De que essa continuidade entre o que Cristo realizou antes e depois da sua ascensão, ela é muito animadora para quem faz a missão de Cristo hoje. Ela é muito estimuladora, ela nos dá uma percepção diferente do porquê que a gente deve fazer missões. Hoje de manhã eu vou falar mais da continuidade entre o livro de Atos e o que a gente faz hoje. Hoje à noite eu vou falar de elementos de descontinuidade. O que eu quero que a gente aprenda a entender é que na história da redenção tem coisas que aconteceram que não se repetem. Por exemplo, a morte de Cristo, o próprio Novo Testamento diz muito claramente que ele morre de uma vez por todas. Não pode repetir. Repetir é blasfêmia, de acordo com Hebreus. É tripudiar aquilo que Cristo fez de uma vez por todas. Tem outras coisas que não se repetem. Pentecostes não se repete. O que acontece nos capítulos subsequentes de Atos 8, 10, 19, em que há descidas do Espírito, não é para Pentecostes ficar acontecendo, é para mostrar o derramar do Espírito, que é abrangente, sempre caindo sobre grupos diferentes de pessoas. Em Atos 2 vem sobre judeus, em Atos 8 vem sobre tementes a Deus e samaritanos, depois no 10 vem sobre homens que são tementes a Deus, e no 19 vem sobre gentios. A ideia é que o Espírito ele é derramado igualmente para diferentes grupos de pessoas, mas Pentecostes não é uma coisa para acontecer repetidas vezes, ele é um evento único, como a cruz de Cristo, como a ressurreição, e outras coisas em Atos que a gente não deve esperar que elas aconteçam como se fossem a norma da igreja. Então, hoje à noite eu vou falar de descontinuidade, mas hoje de manhã eu quero falar de continuidade, de coisas que aconteceram lá e que tem que acontecer hoje, que aconteceram lá e tem que continuar acontecendo, porque é a obra do Espírito Santo, tá? Então nós vamos focar nesse elemento de continuidade. Vamos então explicar as 3 razões que eu dei para vocês e depois tentar, no finalzinho, se a gente tiver tempo, senão eu vou deixar para uma outra hora, eu quero falar da missão propriamente, o que é. Antes eu estou defendendo que há continuidade da missão. Se a gente tiver tempo, o finalzinho vai ser sobre qual é a natureza dessa missão, tá? Então, vamos falar das 3 razões, começando pela razão literária. Como é importante a gente entender isso.
Atos foi escrito para um tal de Teófilo, né? Teófilo significa amigo de Deus. Algumas pessoas acham que é um nome fictício para falar escrito para um leitor cristão, mas é mais provável que seja se referindo a uma pessoa literal, porque ele dá adjetivos que são normalmente dados a uma pessoa nobre, uma pessoa destacada na sociedade. Excelentíssimo Teófilo. Então essa linguagem representa, e esse excelentíssimo aparece lá no início de Lucas, porque em Lucas é escrito para o mesmo personagem, tá? Então, se é escrito para esse Teófilo, e esse Teófilo possivelmente é uma pessoa importante na sociedade, é bem provável que Lucas e Atos foram escritos para promover uma defesa do cristianismo num tempo em que ele estava sendo perseguido. Tem um detalhe bastante curioso no livro de Atos que ajuda a sustentar isso. Várias vezes oficiais testificam de que as acusações de conspiração ou de tumulto contra o cristianismo são infundadas. Isto é, momentos em Atos em que alguém vem em defesa do cristianismo. É como se Lucas, o autor do Evangelho e de Atos, ele fosse narrando aquilo que está sendo erroneamente, falsamente atribuído ao cristianismo. Então é como se Teófilo estivesse recebendo essa história. A gente não sabe se ele é cristão, provavelmente era cristão, mas mais do que só ensiná-lo as coisas da fé, talvez estimulá-lo a fazer uma defesa dessa fé na esfera pública. É possível que esse fosse um dos propósitos desses 2 volumes. Quando eu falo de 2 volumes, a gente não está habituado a fazer isso. Por quê? A gente está tão acostumado a ler Lucas como um dos evangelhos. Isso é algo que aconteceu desde o 2º século. Desde o 2º século existe uma reunião dos evangelhos porque eles tratam do mesmo tema, mas o fato de Lucas escrever a Teófilo o 1º volume e o 2º volume devem levar-nos a fazer algo que na igreja a gente não tem feito. A academia faz isso há bastante tempo. A academia sempre estuda Lucas Atos, eles consideram inclusive um livro só com 2 volumes. Mas por que, pastor, essa divisão? A gente não sabe, é bem provável que fosse por causa do tamanho dos livros. Naquela época você não tinha como imprimir coisa grossa assim, você tinha rolos, não é? Então você tinha limite do que você conseguia escrever, então é possível que ele tenha contado a primeira parte da história para caber dentro de um rolo, e depois a segunda parte da história. Mas eu estou defendendo que a gente precisa resgatar a continuidade para entender a missão de Cristo e a missão da igreja. Tanto é que o próprio Lucas, no começo de Atos, faz um resumo de onde ele deixou o final da primeira história. Se você comparar Atos 1, os primeiros 14 versos, com o final de Lucas 24, você vai ver várias semelhanças. Eu só vou listar para vocês, depois você faz esse exercício em casa. Você lê o finalzinho de Lucas 24, aí você fala, engraçado, é verdade, tem algumas coisas aqui. Porque lá fala, por exemplo, da ascensão de Jesus, do que Jesus fez logo antes de ascender, daquilo que ele falou, e aí você começa a comparar, você vê bastante semelhança. Eu vou listar algumas para você perceber. Primeiro, Jesus Cristo faz questão de se alimentar com os discípulos. É mais uma daquelas provas incontestáveis de que ele era de carne e osso. Então ele se alimenta com os discípulos, ele chama eles de testemunhas, tanto em Atos quanto em Lucas 24, eles são chamados de testemunhas. Ele fala da promessa do Pai, virá uma promessa do Pai. Ele garante que eles serão revestidos de poder. Vocês receberão poder, como a gente leu aqui no versículo 8. Depois Jesus Cristo é assunto aos céus e os discípulos retornam para Jerusalém. Todos esses pontos estão em Lucas 24, em Atos 1. Então é como se estivesse fazendo, Lucas como um bom escritor de série, estivesse fazendo cenas do capítulo anterior, não é? Contando para você o que aconteceu no capítulo anterior, para você acompanhar agora o novo capítulo. Lucas sabe contar história, ele é um historiador, e isso leva a gente a entender algo que nós precisamos resgatar, que nós perdemos de vista. Então eu estou estimulando você a ler Lucas Atos como sendo uma história só. Ao invés de pensar que você tenha que ler na ordem canônica somente, de que ler na ordem do mesmo autor, ajudaria você a enxergar elementos de continuidade. A história está sendo contada agora para Teófilo, sobre o que aconteceu não só com Cristo, mas agora com os cristãos, por obra do Espírito Santo. Então, se o Evangelho, entenda assim, se o Evangelho de Lucas
de acordo lá com o começo de Lucas. Abre para você entender o que está dito lá. Lucas capítulo 1. Olha só as semelhanças para você entender. Lucas capítulo 1. Os primeiros versos falam assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então veja, ele é um cristão, foi instruído, né? Provavelmente permanece na fé, não tem razão para a gente pensar que ele tivesse abandonado isso, e ele foi, agora vai ser fortalecido naquilo que ele aprendeu de Cristo. Mas voltando para Atos 1, ele diz assim, escreveu o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então o segundo livro é como se o que Jesus continuaria a fazer e a ensinar. O que eu quero dizer é que Atos é o registro do que o que Jesus continua a fazer. Se o primeiro livro é sobre o que Jesus começou a fazer, Lucas não está dizendo que ele terminou. Ele está dizendo que agora ele continua a fazer. Você percebe o que a gente precisa entender aqui? O primeiro livro foi sobre o que Jesus começou a fazer. Parte-se do pressuposto que o segundo livro é sobre o que ele continuou a fazer. Então a gente tem que ler Atos como sendo atos de Cristo por intermédio do Espírito na vida dos apóstolos. Atos de Cristo por intermédio do Espírito na vida dos apóstolos. Então essa é a razão literária para a gente enxergar continuidade. Mas eu falei que tem uma razão pneumatológica, que é a seguinte: antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele fala do Espírito e ele pretende encorajar e ensinar. Isso é, antes de finalmente subir aos céus e despedir-se deles, ele precisa encorajá-los mais uma vez sobre a sua obra vitoriosa, e ele precisa ensiná-los algumas últimas coisas. A gente percebe isso no começo de Atos. Por exemplo, quando fala que ele apareceu a eles de novo, providenciando, no verso 3, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Quer dizer, o que Cristo está tentando mostrar aqui? Dá para eles plena certeza de que ninguém teve visão, de que ninguém está enganado, ele está vivo mesmo, ele venceu a morte mesmo, ele triunfou sobre principados e potestades mesmo. Encorajou, está encorajando. E além disso, ele está ensinando, ele está falando algumas coisas que precisam ser entendidas um pouco melhor. Ele fala isso no finalzinho de Lucas e faz aqui coisas com respeito ao reino. Então no final do verso 3 fala assim, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele já tinha ensinado bastante sobre o reino, mas ele entende que é necessário esclarecer algumas coisas mais do reino. Prova disso aqui no versículo 6 que a gente leu, o reino ainda está um pouco confuso para os apóstolos. Eles falam, agora que o Senhor vai restaurar o reino? E ele tem que dar uma corrigidinha. Mas existe aqui um desejo de encorajar e ensinar. E olha só que interessante, quando ele diz que um outro virá, um outro paráclito, um outro consolador, ele faz exatamente isso. Ele encoraja e ele ensina. O texto em que ele ensina, a gente lembra bem. O texto que encoraja está no pacote todo. Quando Jesus Cristo fala do Espírito Santo, ele prevê muita perseguição. Ele fala assim, porque o mundo me odiou, vão odiar vocês também. No mundo tereis aflições, estende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra? São todas palavras no mesmo discurso que ele está falando do Espírito Santo. Fala de ódio, fala de perseguição, fala de serem atemorizados. Não se turbe o vosso coração. Tudo isso é proferido no discurso do cenáculo em que ele promete a vinda do outro Consolador. Então o Espírito faria isso. Ele instruiria, mas ele também encorajaria. Isso dá para a gente o senso de que o Espírito não vai fazer outra coisa. Ele vem fazer o que Cristo faz. Por isso que os autores do Novo Testamento são capazes de usar termos intercambiáveis. Quando fala assim, Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Não está falando assim, agora é o Espírito de Cristo. Tudo bem, então é Cristo. Agora é o Espírito de Deus. Agora é o Espírito Santo. Antes era Cristo, agora é o Espírito Santo. Não é isso que ele está falando. Ele não está diferenciando a atitude de um termo do outro termo. São termos que são trocados
Porque a grande verdade é que Cristo, enquanto homem, não está mais presente conosco, mas continua plenamente ativo, especificamente por intermédio da atuação do Espírito Santo. Então, quando fala Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o Espírito Santo não está tratando de coisas diferentes. Cristo em vós, a esperança da glória. Se você já pensou, eu tenho não só o Espírito Santo, mas eu tenho Cristo também. Entendeu? Tudo errado. Tudo errado, não é? Porque você está tentando dicotomizar, como se você tivesse assim, coisas diferentes. É o mesmo Deus, que se faz presente em você por intermédio do Espírito. Então Cristo habita conosco, Ele disse que Ele estaria conosco. Ele provou que está conosco quando o Espírito foi derramado sobre a igreja. Então, entenda que o ministério contínuo de Jesus é evidenciado naquilo que o Espírito faz. Então, deixa eu dar outros exemplos do que Jesus fazia e que a gente vê o Espírito fazendo. Lembra que Jesus Cristo disse aquela frase tão linda, eu edificarei a minha igreja, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito linda, né? Mas se você ler os evangelhos assim, a igreja não é tão empolgante. Um monte de gente persegue Jesus. Perto do final do ministério dele, a maior parte da multidão está gritando, crucifica-o, ao invés de Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Ele não é dos mais populares no finalzinho. Não parece que ele edificou nenhuma igreja espetacular. Como plantador, ele parece assim, meia boca. Mas é porque a gente olha de forma míope. No começo de Atos, a gente tem a continuidade da obra de Jesus Cristo. Por isso que assim, num capítulo tem 3.000, no outro vem 4.000, no outro vem 5.000, você fala, meu Deus do céu. Mas Cristo não falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ele? É Ele que está trazendo, é Ele que está construindo. De baciada, de balde, né? Trazendo aos montes, mostrando que Ele quis fazê-lo assim, Ele morreu, ressurgiu e vai edificando a igreja nessa quantidade. Então aquilo que o Espírito faz, entenda bem, quando o Espírito está convertendo, regenerando pessoas, trazendo elas, é Cristo que está edificando essa igreja. É a continuidade da obra de Cristo. Olha um outro exemplo interessante. No começo de Atos, no final do capítulo 1, tem a escolha do substituto de Judas. Não é? É importante você entender essa história à luz da continuidade. Presta atenção. Quando os apóstolos foram selecionados, você tem que lembrar que ser apóstolo era ser escolhido por Jesus Cristo, não é? O apóstolo não se auto-intitulava apóstolo, não existe isso. Ninguém dizia assim, sou apóstolo, não é? Quem dizia que era apóstolo era o próprio Cristo. Cristo é que convocava os seus, Ele que chamava eles para a vida de apostolado. Pois bem, Cristo subiu aos céus, e agora, como é que a gente vai fazer? Ele não está aqui para dizer, você, é você, né? Ele não está aqui para fazer isso. Então, os discípulos, eles lançam sortes, mas dá uma olhadinha comigo, lá no capítulo 1, versículo 15 em diante, tem uma descrição muito interessante sobre os dois candidatos, e eu quero que você preste atenção nisso. Eles dizem assim, a gente precisa de achar alguém para substituir, Judas fez o que fez, tal. Resumindo a história, versículo 23, então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Eu quero que você entenda a ênfase desse verso. Esse verso está dizendo assim, temos dois candidatos que preenchem os requisitos que eles tinham colocado. O primeiro é José. Deixa eu falar de José. José é um cara 10. Ele é chamado de Barsabás. O apelido dele, ele é conhecido como sendo justo. Está aí um cara 10. E também tem o Matias. Tá bom, pessoal? Só queria avisar. Você percebeu que Matias não tem nenhum adjetivo? Assim, na minha apresentação, quem é que normalmente deveria ser eleito? Não é? Mas eles lançam sortes e Jesus, como é próprio dele, gosta de chamar o menos provável. Ele escolhe assim Pedro, olha só o timaço dele. Mateus cobra imposto, olha só, olha o timaço, tá? Pedro que só dá a bola fora, né? Mete as peças pelas mãos, tem Simão Zelote, briguento, estourado, revolução. É só assim, olha o time que Jesus monta, é só perna de pau. Aí ele vai compor o time e ele escolhe quem?
o menos provável, que não tem adjetivos encantadores. O que eu quero que você entenda com isso? Quando os discípulos lançam sortes, eles deixam debaixo da soberania de Cristo para escolher aquele que Ele quer. E Ele faz exatamente do jeito que Ele tinha feito antes, chamando alguém improvável. O que Cristo fizera em Lucas, Ele fez em Atos, porque é a continuidade da obra de Cristo. Ele está escolhendo os seus representantes e fazendo de uma forma que, diferente das nossas percepções, da nossa ótica. A nossa ótica está retratada na maneira como o texto foi lido. Barsabás, Justo e o Matias. É assim que a gente vê. Cara, tem 2 candidatos, mas tem um que você... Nossa, o cara é muito bom. Pensa num cara bom. E é eleito o outro. Porque a continuidade da obra revela Cristo Jesus. Tanto é que o nome de Cristo é usado para continuar a curar, para expelir demônios. É importante que você entenda que o que está sendo feito por obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos não é diferente ou dissociado de Cristo, é o próprio Cristo fazendo isso. O próprio Cristo está fazendo isso. E como isso é fortalecedor e encorajador, pensar que quando os apóstolos estavam fazendo o que estavam fazendo, quem estava fazendo mesmo era Cristo. Cristo, inclusive, encoraja a gente dessa forma. Ele pede para você fazer uma coisa dificílima, do tipo assim, confronte alguém em pecado. Se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se não, você leva outro. Se ele não, você leva a toda a igreja. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Percebe? Esse verso é um encorajamento para fazer uma tarefa difícil. De quando você vai em nome de Cristo, Cristo está ali. É Ele quem faz essa exortação em amor por uma vida de santidade. Isso é muito encorajador. Isso é muito animador. Pensar que eles não estavam assim. Jesus não estava lá no céu torcendo por eles. Apóstolo, não estava assim. Entendeu? Ele não é um torcedor. Ele que estava fazendo. É Ele que estava fazendo. O Espírito é dele. Enviado por Ele. Faz parte dos despojos da vitória dele. E é Ele que está conduzindo os seus apóstolos em vitória. Terceira razão, eu falei que era uma razão eclesiológica. O que eu quero dizer é que na formação da igreja existe continuidade entre aquilo que Cristo fez, aquilo que foi feito nos evangelhos, em Lucas, e aquilo que é feito em Atos. Jesus Cristo é chamado de ungido, ele foi ungido com o Espírito para a sua missão. Em Lucas capítulo 4, ele lê uma passagem de Isaías que fala sobre o Espírito descendo sobre ele, para fazer aquilo que ele ia fazer, e ele resolve então, ele inicia o seu ministério com essa instrução de que ele o fazia porque ele era ungido, ele era cheio do Espírito e ele o tinha em plenitude. E depois no livro de Atos, a gente vai ver Pedro narrando a mesma coisa, de que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com o poder para realizar as coisas que ele realizou. Então existe essa conexão. E lembra que o mesmo Espírito que encheu a Cristo é o Espírito que os apóstolos ensinam que foi prometido para nós. Paulo fala para a gente buscar ser enchido do Espírito constantemente. Ser cheio do Espírito não é só exclusividade de Jesus Cristo, é um privilégio que nos é dado. Nós podemos e devemos ser cheios do Espírito como o próprio Cristo foi. Então, eu disse antes e repito, o Espírito que formou o corpo de Cristo é o Espírito que tem formado a igreja. É importante a gente entender que ele vai construindo a igreja e formando o corpo de Cristo para dar visibilidade ao cabeça. Lembra que quando Jesus Cristo veio, a sua missão era tornar visível o Deus invisível, está lá em João capítulo 1. O unigênito do Pai veio mostrar o Deus invisível. É interessante que a gente também seja corpo espiritual daquele que não é mais visto neste mundo, mas que Jesus orou que nós fôssemos unidos para que o mundo cresça, que ele foi enviado. Então, a ideia é que nossa missão, nossa função enquanto igreja é fazer exatamente o que o Espírito fez no ministério de Cristo. É produzir essa
visibilização ou visualização da pessoa do Pai. O Pai sendo visto no ministério de Cristo, e depois que ele sobe, agora Cristo sendo visto no ministério da igreja. Por que eu gastei tempo falando sobre essas coisas? Por que eu acho que isso edifica a igreja e a gente precisa voltar a ler Lucas, Atos como um livro só? Porque eu creio que missões têm muito mais a ver com o que Jesus continua a fazer por nosso intermédio, do que o que a gente faz por Ele. A gente dá ênfase errada quando a gente fala em missões, assim, meu irmão, Jesus já fez tanto por você, agora o que eu espero de você é que você responda em gratidão a Ele. Você já se sentiu um ingrato porque você não responde como você deveria? Né? Você quer ver em conferência missionária, então? O cara quer apelar, ele quer constranger você, ele fala assim, dá uma olhada ao redor. Quantos convertidos por seu intermédio? Quantos filhos espirituais? Aí você olha ao redor e não vê ninguém, fala, meu Deus do céu. Sou um pecador desgraçado. Porque a ideia é apelar para quanto você fez e se vocês realmente têm gratidão por Cristo. Ou um outro apelo muito comum é dizer assim, irmã, cadê a paixão pelas almas, irmã? Aí você se sente a mais fria e insensível do planeta. Porque você não falou tanto quanto você deveria. Você falou um dia, assim, timidamente, um pouquinho e tal, mas, ai pastor, eu tenho tanta dificuldade. Eu acho que a gente tem motivado a igreja com os impulsos errados. Quando eu falo de paixão pelas almas, eu estou pedindo para você procurar alguma coisa dentro do seu coração para ver se você faz algo por Jesus. Péssimo, seu coração é uma porcaria. Meu também. Não é confiável. E é por isso que o grande estímulo não é gratidão. A gente pode e deve ser movido por gratidão ao nosso Salvador Jesus. Mas essa não é a grande força da missão da igreja. A grande força da missão da igreja é quando ela enxerga que na verdade é Cristo que está fazendo. É Cristo que está fazendo. Ela não faz porque agora Cristo fez muito e olha para você e fala assim, agora é sua vez. Olha lá, estou torcendo. Jesus não fica lá na linha de chegada esperando você terminar a corrida, né? Por Ele, dizendo assim, Jesus, estou chegando, me espera aí. Não. Ele é quem nos conduz nessa caminhada. Ele é o vitorioso. O que eu quero que você compreenda é que a razão pela qual a gente tem que fazer missão é porque a vitória de Cristo é a minha vitória. O motivo que deve me inclinar a fazer missões é triunfo. Eu sou arregimentado para uma batalha vitoriosa. Eu prego alguma coisa que ninguém segura. Agora, entenda que isso exige fé, né? Porque quando a gente fala e as pessoas respondem com incredulidade, você fala assim, nossa, nunca vão acreditar. Tem que ter fé para crer que isso é vitorioso. Tem que ter fé para crer que onde chega a luz, as trevas se dissipam. Mas Cristo disse que sim, porque Ele espera que você creia nisso. Que você seja um semeador que saia fazendo, porque na verdade é Cristo que está avançando a sua igreja. O que Ele começou a fazer, quando Ele nos evangelhos disse, reino chegou, reino chegado, Ele está instaurando o reino, Ele continua a fazer por seu intermédio. Eu quero dar um pouquinho mais de auxílio para você entender como isso faz bem à nossa alma. Eu vou usar 3 palavras para você guardar, 3 aplicações para a gente entender como isso enriquece a nossa alma. A primeira é que é muito importante o senso de pertencimento. Escreve essa palavra, pertencimento. Por quê? Porque quando Jesus Cristo, quando a gente entende a história como começando com Ele, mas depois não é a nossa parte, não é a nossa vez, mas é Ele continuando agora por nosso intermédio, você é colocado numa história maior do que a sua história de vida. Você pertence a algo mais glorioso. Entenda que não pertencer a isso é desanimador. Inclusive, as partes que mais nos frustram é quando alguém fala assim, então, Jesus Cristo fez muito por você, agora é a sua vez. Essa frustra. Ele fez a parte dele, agora é a sua parte. Meu Deus do céu. Agora, se Ele fez do início, está continuando a fazer, e vai consumar aquilo que Ele fez, então Ele certamente vai completar a obra dele em mim. Então isso me encoraja a entender que o que eu faço agora é
simplesmente ser lembrado de que eu pertenço a uma vida maior, a uma história muito maior. Senso de pertencimento dá significado para a vida da gente. Pode perceber, quem perde sentido da vida é porque enxerga a vida de forma muito curta, muito míope, ele só enxerga o que está perto. Às vezes em que você balança na fé, é porque você só está enxergando os problemas perto, você não está enxergando a glória que há por vir. A glória que há de vir. Não está enxergando isso. É por isso que quando você perde visão lá da frente, você fica desesperado. Eu faço isso também. Quando a gente balança na fé, a gente faz igual a Pedro. A gente tira os olhos de Cristo e olha para a força do vento, para as ondas. Então, pertencer a uma história maior renova nosso senso de missão, renova nosso senso de avanço. Nós pertencemos à história de triunfo daquele que avança sem que nada possa detê-lo. Segunda coisa que eu acho importantíssima, eu resumi na palavra desprendimento. Desprendimento. Quando a gente é tentado achar que o nosso serviço é imprescindível na igreja, somos saudavelmente humilhados ao lembrar que a missão é de Cristo e somos meros anunciadores dela. Quando assim Deus começa a usar a gente, e a gente fica com aquele senso de que, acho que mandou bem hoje, né? Jesus mandou bem por meu intermédio hoje. Aí a gente precisa ser lembrado de que Ele não precisa do meu intermédio. A missão é dele. Ele chama até Matias. Não é? Ele chama até gente assim, então a missão é dele. E se a missão é dele, então eu preciso ser desprendido. Você é fundamental para Jesus. Não é fundamental para Jesus. Você é apenas alguém que Ele tem prazer em mostrar a você quão fundamental Ele é para você. Né? E é isso que, esse senso de desprendimento é que nos coloca no caminho santo. Então você fala assim, Deus, se o Senhor me der alegria, me usa, por amor do Teu nome. Não é eu que vou fazer alguma coisa maravilhosa por Jesus, porque eu amo e me comprometi com Ele. É Ele que vai fazer uma coisa maravilhosa, se Ele quiser, por seu intermédio, que às vezes Ele não quer, por seu intermédio. Mas Ele vai fazer, por intermédio de alguém. Isso humilha a gente, mas é bom, porque dá para a gente esse senso de que a obra não termina. Você consegue entender assim o desespero do povo de Deus quando um Moisés vai deixar? Cara, Moisés, o cara fazia assim, abria mar, fazia assim, chovia pão, fazia umas coisas assim, as pragas, ele fazia coisas tremendas, ele vai sair, não tem jeito. Aí vem um Josué, puxa, tem jeito, até que o Josué manda bem, negócio da trombeta, cair muralha, mandou bem. Mas Juízes é um constante testemunho de que não tinha mais Josué. E o povo se debanda, porque na verdade, Moisés e Josué eram só lembretes de que o Senhor era com o seu povo, presente. Mas o povo esqueceu disso. A gente corre o mesmo risco da geração dos juízes. Quando a gente perde alguém importante no nosso meio, a gente fala assim, agora não vai, cara. Agora acabou. Puxa, quando ele estava com a gente era uma benção, mas agora... Mas a gente precisa ser lembrado e encorajado de que a obra de Cristo continua, com você, sem você. Ele continua. Esse senso de desprendimento é muito importante. Terceira e última aplicação. Eu vou usar uma palavra horrorosa, tá? Mas eu vou usá-la de propósito. Isso aqui que a gente vê nesse texto é o verdadeiro empoderamento. É verdade. Por quê? Presta atenção, por quê? Aquilo que a gente é ensinado aqui é que não são causas políticas ou sociais que trazem força e direito aos homens, né? Porque isso eles são aplaudidos pelo mundo. Perceba que a ideia de empoderamento hoje em dia é você realmente dizer, eu posso, eu consigo, e as pessoas aplaudem, não é? Isso aqui é completamente avesso ao empoderamento deste mundo. Por quê? Porque o cristão busca um poder que vem de uma causa divina, não vem dele, não vem de causas políticas, não vem de movimentos humanos, causa divina e não traz aplausos do mundo. Pelo contrário, o livro de Atos está repleto de perseguição. Esse empoderamento é estranhíssimo aos olhos do mundo, porque ele só traz oposição. E, no entanto, isso aqui é ser empoderado, isto é, receber poder do alto.
é eficaz para salvar tanto o judeu como o grego. As histórias no livro de Atos nos empolgam por causa da eficácia, e a gente quer ver essas coisas continuando, mas a gente perde de vista que elas estão ali para mostrar o que Deus continua a fazer. Inclusive eu quero encerrar falando um pouquinho da natureza dessa missão, que são os versos 6 a 8. Eu quero mostrar para você como é que Jesus Cristo está corrigindo a ótica dos apóstolos, e eu creio corrigindo a nossa ótica também, quando ele ensina sobre a natureza dessa missão, do que ela se trata. Perceba que os discípulos estão muito empolgados que agora a coisa vai. Quando Jesus Cristo morreu, os que caminhavam lá no caminho de Emaús falaram assim, a gente achava que era ele ia restaurar o reino a Israel. Aí ele morre, cara. Mas você precisa ver o que ele fez. Eu fico imaginando assim, os dois conversando com Jesus, sem saber que é Jesus. Você não sabe o que ele fez? Não. Você não sabe o que ele fez? Vou te contar, contando as histórias. A gente achava que era ele, porque ele fez coisa espetacular, contando os milagres e tal, mas ele morreu. Aí Jesus Cristo aparece, se mostra aos discípulos, confirma várias provas incontestáveis. Os caras se enchem de alegria, aquela tristeza do sábado horroroso entre a cruz e a ressurreição é transformado em alegria. E agora, Senhor, é agora. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Agora o Senhor vai arrebentar. E a expectativa deles precisa ser corrigida. Por quê? Por duas razões. Primeiro, eles pensam politicamente. Segundo, eles ainda pensam pequeno. Eles pensam em Israel. Eles só pensam em Israel. E Jesus Cristo vai lhes dar uma visão muito mais grandiosa. Entenda uma coisa, eu não estou aqui dizendo que os apóstolos são sem noção, que não entendiam nada, que não liam a Bíblia, porque as profecias do Antigo Testamento, elas falam de gentios vindo à fé, mas normalmente a mentalidade é de que eles viriam para Israel, para adorar em Israel. E faz todo sentido essa profecia, porque ninguém podia plantar igrejas e criar templos em outro lugar. Só tinha um templo onde você adorava o Senhor dos Senhores. Então faz todo sentido falar de salvação de gentios que viriam para Israel. Essa era a mentalidade veterotestamentária. Era de atrair, a gente chama de força centrípeta, que traz para o centro, cuja força traz para o centro. Essa era a mentalidade do povo no Antigo Testamento. Mas a partir do momento que Jesus Cristo lhes dá novos ensinamentos acerca daquilo que ele tem falado, ele expande a perspectiva deles. Ele faz duas coisas, eu quero mostrar aqui. Ele redireciona o foco e ele molda a expectativa. Redireciona o foco e molda a expectativa. É verdade que ele não repreende os discípulos. Eu até entendo, o desejo deles é de ver a nação deles restaurada debaixo do domínio de Cristo. E eles verão, mas a maneira como eles enxergam isso ainda é pequeno. Então veja só, em que sentido ele redireciona o foco? O foco deles deveria estar naquilo que Jesus havia conquistado no passado. Tanto é que morte e ressurreição viram a grande mensagem dos apóstolos no livro de Atos. Eles não pregam sobre, nossa, Jesus vai voltar e você vai ver, vai restaurar o reino a Israel. Não é essa a tônica. Nem quando eles estão pregando para judeus. Você percebe? Enquanto eles estão querendo ver o finalzinho, Jesus Cristo quer lhes dar uma outra visão do final. O começo do fim foi o que ele tinha acabado de fazer. Morte e ressurreição. Tanto é que os apóstolos vão consistentemente chamar os dias deles de últimos dias, fim dos tempos, última hora. Entendeu? Porque eles queriam ser lembrados de que o fim não era algo que ia chegar, já tinha chegado. É uma outra visão. O foco era diferente, era voltar para trás para entender o impacto da sua morte e ressurreição. Mas também, Jesus Cristo também estava moldando a expectativa deles, porque a expectativa deles tinha a ver com o reino para Israel, e se tem uma coisa que não acontece em Atos, é Israel ficar bombado. Pelo contrário, todo mundo foge de Israel. A igreja de Israel mesmo é a igreja que é tão carente que precisa de oferta de fora. Israel não parecia assim a glória que eles esperavam, os filhos de Abraão esperavam.
Mas a verdade é que onde Paulo está pregando, a igreja está pipocando. Nasce igreja aqui, nasce igreja aqui, nasce igreja. Nasce até igreja onde ele não tinha ido. Mas gente que aprendeu com ele num lugar, foi e plantou no outro lugar. E à medida que as pessoas saíam por causa da perseguição, eles iam levando o evangelho e brota gente aqui, brota gente ali, brota gente lá. Tanto é que até hoje na história da igreja, a gente não sabe como algumas igrejas nasceram. A gente só sabe que tem igreja. Ninguém sabe como é que a igreja de Alexandria nasceu e se torna tão forte já no 2º século. Tem uma escola lá. Quem é que foi para Alexandria? Não sei. Mas chegou. Alguém desconhecido chegou. Se você for estudar a história das missões, você vai perceber que até o 3º século não tem nenhum famoso missionário. Porque não tem aquela mentalidade de que a igreja envia missionários no sentido tradicional. É o crente comum. Então, de uma maneira impressionante e surpreendente, isso se espalha, descentraliza de Israel e ganha essa nova dinâmica, uma dinâmica que agora vai para fora, essa força centrífuga que vai alcançando e expandindo o conceito de reino. Como é importante Jesus trazer essa correção para eles, para lhes colocar numa história maior, lembra que eu falei? Para lhes dar uma noção de algo mais abrangente, mais glorioso. Mas qual era a missão nisso tudo? Então, se vai alcançar desse jeito, o que a gente faz, Jesus? Versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Tem uma coisa importante aqui que a gente precisa destacar. É que esse não é um texto de ordem. Ele não está falando assim, sejam minhas testemunhas. Não é errado a gente encorajar as pessoas a serem testemunhas, mas esse texto não tem como ênfase dizer que a gente tem que ser testemunha. Porque esse texto está falando mais de capacitação do que de ordenança. Ele está dizendo assim, você vai receber o Espírito e você será a minha testemunha. Não é uma questão de, vamos lá pessoal, arregaçar as mangas e vamos lá. Tem a ver com a capacitação que vem do alto. Lembra que eu falei que a obra narrada em Lucas é o que Jesus começou a fazer? Agora é o que ele continua a fazer, capacitando você a fazer o que você acha impossível. Imagina 12 homens receberem a designação de evangelizar o mundo inteiro. Na cabeça de qualquer crente, mas o melhor deles é assim, Jesus, o senhor está de brincadeira, né? Ainda mais chamando um zelote, o Pedrão, ou aquele timaço que eu falei, o mundo inteiro. Essa visão grandiosa de expansão do reino parece impossível, mas Cristo lhes dá capacitação para serem testemunhas. Eu estou destacando isso agora porque eu quero que você entenda algo muito bonito acerca do que acontece em Pentecostes. Pentecostes não é sobre falar línguas prioritariamente. Falar línguas é circunstancial, é para evidenciar universalidade de alcance. Pentecostes tem a ver com capacitação para ser testemunha. Eu sou pentecostal também, desse jeito, capacitado pelo Espírito para ser testemunha, e você também é, quer você se julgue ou não, quer você se ache assim, a pessoa, boa de evangelizar ou não, a verdade é que essa capacitação vem, e Cristo constantemente nos encoraja a isso. Eu gosto demais de um texto que está em Lucas 21, vou pedir para você abrir lá, olha o que Jesus já tinha prometido para eles. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 12, Jesus está narrando uma série de coisas ruins da vinda do Filho do Homem, o princípio das dores, assim, mostrando que haveria guerras, haveria terremotos, fome, peste, haveria brigas, famílias sendo divididas por causa do nome de Cristo, o amor se esfriando, uma série de coisas ruins que Jesus antecipa sobre o tempo futuro. Então assim, é para os discípulos ficarem bem frustrados, parece que escatologia é para desanimar, mas aí Jesus lhes dá uma outra perspectiva, versículo 12, antes porém de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os quantos se vos repuserem. Eu vou colocar palavras na sua boca.
Aí Pedro se apresenta diante do Sinédrio, e se eu estivesse assistindo o filme, eu ia dizer, meu Senhor, o Pedro que negou. Vai lá ele falar para o Sinédrio. Ele vai dizer de primeira, não sou de Jesus. Não. Ele tinha acabado de fazer isso. Vai falar para o Sinédrio, da frente da menina, ele virou mulherzinha. Ele diz assim, não sou eu, Jesus, na frente da menina, que nem tinha força, nem tinha poder. Na frente do Sinédrio, ele vai ter peito agora? Mas aí diz que cheio do Espírito, fala, e todo mundo diz assim, como é que esse cara iletrado fala desse jeito, com tanta intrepidez, com tanta ousadia? É porque Jesus Cristo tinha dito, eu vou te dar palavras, eu vou te dar boca. Está vendo que aquilo que Cristo começou, ele continua por obra do Espírito? Ele prometeu em Lucas 21, e ele faz em Atos capítulo 4. Então, eu quero encorajar você, animar você com a ideia de que quando você fala, com todas as suas limitações, eu também as tenho, quem fala não é você, quem fala é o próprio Cristo. Já pensou? Que você abre a sua boca, eu abro a minha boca, com todas as nossas fragilidades, e quem fala é o próprio Cristo. Isso é um negócio espetacular. Pensar que Ele continua a fazer a sua missão por seu intermédio, por meu intermédio. E isso irá avançar de forma impressionante. O texto lá de Atos 1:8 fala Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, porque está falando de expansão. Isso que começa em Atos continua ao longo da história. É bom que a gente não considere só que aconteceu lá em Atos. Tem alguns que dizem assim, o livro de Atos mostra que Atos 1:8 se cumpriu. É verdade, mas não se cumpriu para não mais continuar. Tem gente que diz, não se cumpriu, porque ainda existem nações que não foram alcançadas. Sua percepção está equivocada. Já aconteceu e ainda vai acontecer, porque o alcance é sempre crescente. Já chegou aos confins da terra e continuamente avança mais e mais e mais e mais. Mas uma das coisas que me impressiona é o que Cristo faz por meio do Espírito em você e em mim. E eu termino com isso. Olha só. Olha como é que Ele faz os apóstolos quebrarem a barreira política de perseguição para falar aos judeus residentes em Jerusalém e Judeia. Tem perseguição acontecendo e eles têm a intrepidez. É o Espírito que dá essa intrepidez. O Espírito que é enviado por Cristo dá intrepidez para pular a barreira política que havia em relação à obra de Cristo. Mas o Espírito faz outra coisa também. O Espírito lhes dá línguas para pular a barreira linguística para falar aos judeus da dispersão. Muitos daqueles judeus talvez soubessem a língua materna, mas eles já estavam tão acostumados, porque tinham nascido fora de Israel, que a língua, na verdade, do coração deles era a língua de outro povo. E aí Deus fala para eles na língua do coração deles. Quem já foi para o exterior sabe o que eu vou dizer agora. Não tem coisa mais gostosa do que a gente ouvir de Cristo na nossa língua materna. Você pode até entender outras línguas, mas parece que na sua língua faz mais sentido. Mexe contigo de outro jeito. E essa barreira linguística é transposta. E o Espírito que concede isso. O Espírito faz eles vencerem a barreira racial para falar aos samaritanos. Olha a compaixão que Cristo teve, eles têm agora. Percebe que a missão de Cristo continua? Quando ele contava parábolas, quem era herói? Samaritano. Outra parábola, quem é herói? Samaritano. Jesus, samaritano, para de pegar no pé da gente. Só mexendo com quem a gente não gosta. E aí, para onde é que vai Felipe? Para os samaritanos. E é o segundo lugar onde o Espírito desce e os enche para falar as verdades de Deus. Porque Deus fez eles ter compaixão, o Espírito lhes deu compaixão, como Cristo tinha. Lembra que Jesus Cristo curava porque ele tinha compaixão. Os evangelhos narram assim, ele estava condoído. Mesma coisa Deus deu aos apóstolos. E Deus deu a eles, acima de tudo, ou para terminar, visão. Porque eles tiveram a visão para transpor a barreira cultural, de levar o evangelho a escravos e livres, cultos e bárbaros de todo o Império Romano. O evangelho não era só para um grupo, nem só para outro grupo, mas era universal. Essa visão de uma catolicidade antropológica é coisa linda.
Estou falando de catolicidade, que significa universalidade, mas é uma universalidade de raças e de classes sociais. Grande beleza da igreja não é quando ela atinge uma classe social, é quando ela mistura as classes sociais. Plantação bonita não é aquela que atinge classe A, B, C ou D. Plantação bonita é quando ela mistura e não tem classe. Essa é plantação bonita. É quando ela atinge essa catolicidade antropológica. Meu desejo é que você se sinta encorajado por isso. E você se envolva nessa missão como quem faz não a sua parte por Jesus, porque você ama muito a Ele, mas porque você entende que quem está fazendo é Jesus. Você é mero instrumento. Vamos orar. Pai bendito, nós somos convocados a fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Cristo nos ensinou. Isso parece uma tarefa difícil para fazer nos 4 cantos dessa terra, em todos os lugares. Difícil porque hoje em dia tem crescido a oposição ao teu nome. Hoje em dia nós vivemos tempos de frustração, de imoralidade, de desinteresse. Alguns de nós se sentem tão incapazes, mas Senhor, é exatamente para nós, nos dias de hoje, que essa mensagem é necessária. Porque se o Senhor é capaz de fazer com um grupo de apóstolos tão fragilizado o que aconteceu no livro de Atos, então o Senhor pode continuar, como de fato tem continuado a expandir o teu reino, o reino de Cristo. E que o teu Filho, por intermédio do Espírito, se faça visto em nossa vida. Que as pessoas enxerguem que nossa devoção a Ele e nossa dedicação a Ele não é resultado de quanto nós amamos a Ele, prioritariamente, mas é resultado do que Ele faz em nós. Ensina-nos a olhar dessa forma e a nos dar ânimo para nos metermos nos cantos mais improváveis e falarmos de Cristo com ousadia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.